Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu continuo me chamando Vladson e nós estamos mais uma vez na nossa programação aqui, Nossa Casa, Nossa Igreja Online. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado o máximo da nossa programação durante essa semana. Obviamente, nós tivemos momentos valiosíssimos por aqui, momentos setorizados, momentos nem tão setorizados assim. Tivemos louvor, tivemos muita oração, muito envolvimento da comunidade, muito envolvimento de gente de fora da comunidade da Igreja Batista Central, porque viver quarentena nos últimos tempos tem sido um desafio gigantesco, mas tem sido também um momento precioso de descobertas. Muita gente descobrindo um monte de coisas que sabe fazer, um monte de coisas que pode fazer e que vale a pena viver dentro de casa. Obviamente que não é tão simples assim para todo mundo, mas a gente acredita que os ganhos, no final das contas, estão sendo muito maiores do que as perdas propriamente ditas, pelo menos do ponto de vista de convívio e de se conhecer pessoalmente falando. Inclusive, nós temos um recado do nosso pastor Alcimor, querido, que mandou aí para a nossa comunidade inteira. Assiste aí. Olá, amado Senhor, eu sou Alcimor Barbosa, e um discípulo de Jesus lutando contra o isolamento social e o coronavírus. E confesso para vocês que não tem sido muito fácil para mim o isolamento, pois sou uma pessoa que gosta de afagos, gosta de abraço, gosta de convívio, né? E nesse momento nós estamos isolados e também sei que é necessário esse momento para que eu nem venha pegar o vírus, nem tampouco passar vírus para ninguém. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam segundo os seus propósitos. Eu consigo ver, nesse momento que nós estamos passando, algumas vantagens, né? A palavra de Deus diz que em tudo dá graça, então nós vamos dar graça. Por exemplo, eu nunca lavei tanto as mãos na minha vida, durante o dia todo. Eu nunca lavei tantos pratos na minha vida. E também nunca levei tanto carona da Ana, né? Que fica, sujou, molhou, né? Coisa dessa natureza. Mas também eu tenho aproveitado esse momento para ler a palavra de Deus, e inclusive consegui já fazer 2 mensagens. Eu tenho aproveitado esse momento para orar por mim, pelos meus e por vocês, os irmãos queridos. Então é um momento que a gente não pode também perder a oportunidade, né? O nome do Senhor tem que ser glorificado. Acreditamos que logo, logo isso vai passar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor vai sarar a nossa terra para a honra e glória dele, a quem eu glorifico todo dia. Um forte abraço para vocês, um beijo virtual. Esperamos que logo, logo estejamos todos juntos para nos confraternizarmos. Deus abençoe. É isso aí, então você já deu para perceber que não está sozinho levando carão da esposa em casa. O pastor Simão também está levando carão, faz parte da humanidade, esse convívio exagerado aí da quarentena, como eu disse anteriormente, está fazendo a gente descobrir um monte de coisa, inclusive que nós somos seres humanos, independente do cargo, da atividade, enfim, todas essas coisas que acabam dividindo a sociedade, dinheiro, classe social bonita, não sei o quê, o ser humano ser mais charmoso, essa coisa toda. No final das contas, está todo mundo vivendo algo muito parecido e a gente espera que nessa programação de hoje, sexta-feira, você aproveite ao máximo tudo que a gente preparou para você aqui com muito carinho e com os devidos cuidados, que é de costume aqui da gente. Todo mundo álcool em gel, todo mundo pegando aquelas coisas de distância de mais de 1 metro aí para bater papo, coisas do tipo. Então aproveita tudo que tem para acontecer aqui nessa programação, que hoje está dedicada aos adolescentes. A gente vai falar um monte aqui sobre como viver essa restauração a partir do ambiente de casa e dos riscos que isso também pode, de alguma forma, trazer aí para os adolescentes. Então aproveita tudo que vai rolar, só que antes disso, curte um pouquinho do louvor aí com o Rafios, que o Misael vai. Eu continuo me chamando Rafilski e eu estou com o meu companheiro Misael. Eu continuo sendo discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração. E é por isso que a gente vai cantar sobre perdão e graça.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pois eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa o quê? O teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos do teu amor. São nos momentos de crise que nos perguntamos sobre aquilo que temos perto de nós que não falha, aquilo que não falta. E esse é o momento de, mais uma vez, ressignificar isso para nós mesmos. Esse amor que não falha, esse amor que continua sendo presente e constante nas nossas vidas. Cantamos essa verdade assim: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não.
sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Lararara, lararara. Oh, lararara, lararara. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não, não. Tu fazes que tudo coopere para meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Não, teu amor não falha. Teu amor não falha. Ei, coisa boa, que o amor de Deus não falha. E a gente está aqui mais uma vez, sem falhar, durante essa semana de quarentena, se guardando aqui, obviamente, aí com todas as precauções possíveis, né? Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, apesar de já ter orientações diferentes aí do Ministério da Saúde, a gente continua mantendo exatamente o que a gente se propôs durante essa semana inteira, e eu espero fortemente que você esteja aproveitando tudo aí em casa. Nós separamos, durante essa semana, várias fotos, pessoas que estão postando aí na rede social com a hashtag Nossa Casa, Nossa Igreja, marcando como tem vivido a igreja durante esse período de quarentena. Óbvio que você aí de casa
tem descoberto algumas coisas, tem percebido algumas coisas, como viver esse período de quarentena. E tem algumas pessoas, inclusive, que mandaram pelo próprio WhatsApp da IBC alguns vídeos, algumas fotos, dizendo como está vivendo esse período aí de quarentena durante esse tempo que a gente está vivendo, que não é um tempo lá tão maravilhoso do ponto de vista de expectativas, eu diria, né? Porque rola muita ansiedade, meu Deus, o que é que vai acontecer? Mas tem gente aí aproveitando o tempo e curtindo um pouquinho coisas que normalmente nem dá para fazer tanto. Então, se você ainda não tem o nosso WhatsApp, acabou de sair aí na tela o numerinho para você acompanhar. Você pode mandar para a gente, mas para isso você tem que salvar esse número aí na sua lista de contatos, né, para garantir que a gente vai conseguir, de alguma forma, trazer para você essas mensagens que a gente manda aqui no WhatsApp. Nós temos pessoas especialíssimas hoje aqui. Nós vamos conversar sobre os adolescentes, sobre essa caminhada de restauração, sobre como viver a igreja dentro de casa com esses adolescentes que estão aí vivendo a facilidade do mundo digital, que para eles acaba nem sendo tão lá essas coisas toda difícil, mas tem alguns riscos quando você se submete a essa realidade. Então, a gente tem aqui a presença linda de Lucas. Mais uma vez, obrigado, Lucão, prazer enorme estar com você. Obrigado, Luizão, que é um dos cabas que a gente tem mais cuidado aqui na igreja, que é grande todo, anda batendo nas coisas. Ele é tipo um adolescente que está em fase de crescimento. Luizão, querido, músico, envolvido aí com a comunidade, tem uma vivência muito legal com os adolescentes aqui da nossa comunidade. E o Lucas continua coordenando aí o nosso CR Adolescentes. Queria perguntar, estamos num momento que é um momento meio crucial. Os adolescentes estão em casa e estão descobrindo mazelas neles mesmos, assim. Alguns já sabiam até, né? Estão só botando para fora o negócio. O que é que vocês têm para dizer para esse povo aí que está se descobrindo em casa no meio dessa pandemia aí, dessa confusão? Olá, boa noite a galerinha, boa noite a família, os pais. Meu nome é Lucas, sou o marido da Roberta, o pai do Davizinho e do Pedrinho e um discípulo do Senhor em processo de restauração. Pois é um momento muito oportuno, né? É um momento de descobertas realmente. Quem sabe mais para os pais e os cuidadores do que para os próprios adolescentes, como você mesmo falou. Falar de restauração significa que há uma certa vontade e intenção de se conhecer um pouco mais, né? De poder lidar consigo mesmo. E para isso a gente precisa dar alguns passos nessa direção. Então, para que eu comece a cuidar um pouco de mim, eu preciso primeiro encarar quem eu sou de verdade. O primeiro ponto, acredito que seja esse, que é o que nós chamamos de sair da negação. Esse é o primeiro passo. Tanto para o adolescente, né, que eu já sei como é o negócio de você esconder um pouco ali, ou guardar para aqui, eu não saber a consequência daquilo, se papai e mamãe souber, e se me pegar, e se ver, e se tocar, e agora, e se pegar o computador. Sim, inúmeras coisas que travam a gente e fala, e agora? Então, num momento como esse, é um momento que não é fácil, porque não é fácil para ninguém, nem para o adolescente, nem para o adulto, mas é um momento que eu tenho de realmente poder olhar para mim e falar assim, opa, peraí, eu preciso, se eu quiser ser alguém melhor, é reconhecer primeiro quem eu sou. Quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações, entender por que eu choro, por que eu grito, por que eu quero fazer aquilo ou não aquilo, por que eu me dou bem em uma coisa e não em outra, por que é difícil conversar com o pai ou com a mãe, por que é difícil conversar com o irmão, às vezes, enfim. Eu vou me conhecer, esse é o primeiro passo. Eu tenho que parar de dizer que eu não tenho problema. Tenho sim, meus amigos têm, meus pais têm, todo mundo tem. Então é um momento, quem sabe, de olhar um pouco para si. Então acho que a restauração começa por aí também. É o start, é o início, é o processo começando ainda. Repito, não é fácil, mas se eu tiver essa intenção, eu vou começar a partir daí. E aí eu olho que para o segundo momento seria eu falar assim, tudo bem, já sei quem sou, já entendo algumas limitações, ou quem sabe já comecei a identificar alguns traumas, e agora eu vou buscar encontrar esperança. Eu vou buscar entender que existe alguém que tem mais poder do que eu, que tem mais sabedoria do que eu, que pode me ajudar a resolver aquele problema que eu já tentei milhões de vezes e não consigo. É aquela coisa de dizer assim, eu queria muito estudar, mas aí não consegue, porque dá sono, porque dá cansaço, porque dá preguiça, porque a vista embaça, inventa um monte de coisa e não consegue.
tenta e não consegue, não é? Outra coisa, eu queria dormir mais cedo, eu queria deixar de ficar muito viciado na rede social, eu queria poder ser mais comunicativo, eu queria ser menos tímido. Enfim, são coisas que a gente até às vezes sabe, mas fala, cara, eu tento tanto, até passo 2, 3 dias bom, e depois começa tudo de novo. Porque, na verdade, eu estou dependendo apenas de mim. Então, a partir do momento em que eu conheço quem eu sou, mas eu entendo que existe alguém muito mais poderoso do que eu, esse alguém tem poder para me ajudar, esse alguém tem uma palavra para me orientar, esse alguém sabe quem eu sou, até mais do que eu mesmo, até mais do que meus pais, por incrível que pareça, então eu vou buscar nele. Então esse é o que nós chamamos daquela esperança, aquele passo dado em direção a uma esperança, e esse poder superior para nós tem nome, ele se chama Jesus Cristo, e ele pode ajudar. Me ajudou quando eu era adolescente. Conheci Jesus quando eu tinha 15 anos, na fase pancada da adolescência. Então eu tinha tudo para viver, estava tudo ali posto para mim. E Jesus chegou através da sua igreja. Então eu falei, opa, peraí, tem outra realidade de vida aqui, tem uma coisa diferente aqui, né? E ali eu fui buscando equilíbrio. E a partir daí, quando eu passo a entender quem sou, e agora eu sei que tem alguém que é poderoso para me ajudar, aí eu passo a dar o terceiro passo, que é entregar, né? Entregar meus sonhos, entregar meus desejos, entregar minhas emoções, entregar meus medos, entregar minhas alegrias, entregar a minha vida, né? Minha vida está nas mãos de quem? A sua vida, adolescente, que está me vendo agora, está nos ouvindo, está nas mãos de quem? Né? Então eu estou entregando a minha vida naquele que eu estou vendo que pode me ajudar, né? E não só a minha vida, mas eu também vou entregar a minha família, meu pai, minha mãe, vou orar por todo mundo, enfim. Esse ambiente que estamos vivendo em casa, ele é muito propício para isso, para uma reflexão. E eu sei que é para você, mas adolescente faz isso? Cara, faz, porque eu conheço centenas deles que estão curtindo a vida, brincando, saindo, passeando, namorando, enfim, sendo adolescente, mas também entendendo que eles estão crescendo. Eles vão crescer. E é legal que eles cresçam, avaliando um pouco quem são, porque eles vão se tornar melhores, vão ser adultos melhores, vão ser amigos melhores, cidadãos melhores, um filho melhor, uma filha melhor, enfim. Eles têm condições de fazer isso a partir do momento de uma reflexão e de uma caminhada de restauração, como a gente chama. Então, isso eu acho muito lindo, né? Então, quer dizer que são 3 passos aí que você acabou de dar? Isso. Resume os 3 passos aí pra gente. O primeiro é sair da negação. Parar de Perceber dizer que não tem problema. Eu tenho dificuldades. Ponto. Isso eu tenho dificuldade. Primeiro. O segundo é encontrar esperança. Buscar esperança, saber que tem um poder superior, chamado Jesus Cristo, que ele pode me colocar no prumo e me fazer ser um ser humano melhor, né? Sim. Uma pessoa melhor. E o terceiro passo, já que eu entendo que ele existe e quem eu sou, é entregar a minha vida. De uma forma muito lógica, cara, ele pode? Pode, então vou me entregar. Então, eu vou perguntar com base em entrega, Luizão. Você que vive aí na comunidade do Pedras com muito mais intensidade, está mais envolvido com os jovens aí dessa comunidade, né? A realidade da comunidade, muitas vezes, é uma realidade muito desconectada com a realidade que a gente conhece de várias crianças que têm os privilégios que têm na sociedade. Como é que vive essa realidade? Você tem hoje algum exemplo? Como é que a galera está vivendo essa quarentena agora, aí? Porque está posto, está para todo mundo. Bom, meu nome é Luizão e é muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de um assunto aí que eu sou apaixonado, gosto demais. Deixar claro que faz pouquíssimo tempo que eu fui adolescente, né? Diferente de vocês dois. É verdade. Né? Então, eu me lembro de muita coisa que eu convivi com os meus pais. No nosso caso, a amnésia já comeu. Não lembro. Está bem recente aqui, fresco na memória. Mas, sobre essa questão da quarentena, e esse novo modelo de vida, né? Nos últimos dias que a gente tem percebido e vivido aqui no mundo todo, né? Então, para mim, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu me lembro que não há muito tempo, o pai falava assim, olha, conversando com outro amigo, olha, meu filho é um exemplo, estuda tudo direitinho,
passa o dia aqui no quarto. A gente tem que chamar ele aqui para poder... Isso era algo positivo. Sim. Isso era um tipo de adolescente exemplar. Exemplo. Cara, que massa, meu filho vive na rua, dá maior problema. É uma complicação, tem que ficar todo tempo atrás dele para ele não arranjar encrenca. Uhum. Há pouquíssimo tempo era assim. Então, essa mesma frase dita hoje é perigosa. Porque com a chegada do celular e dessa exposição completa para qualquer pessoa através de um clique, gera o mundo inteiro na mão de alguém que talvez não esteja preparado para tanta informação. Então, assim, para mim, uma das coisas que chama a atenção é que a quarentena da quarentena é algo preocupante. Porque antes da quarentena já havia, em muitas vidas, esse formato. Se trancar dentro do quarto, está ali, o seu único amigo é o celular. E dali vem várias informações, coisas perigosas, coisas simples que não faz mal algum, que é divertido, mas, às vezes, maquiado disso, vem coisas que são muito perigosas para os nossos adolescentes. E aí os pais, muitas vezes, né, com o cotidiano do dia a dia, chega em casa, como é que é? Você que é pai, você vai lá, bate no quarto, abre a porta e diz, filho, vamos aqui conversar, solta um pouquinho o celular. Isso é muito difícil acontecer. Mas agora, com a quarentena, a gente vai ter que se virar, porque a gente está ali todo o tempo dentro de casa. Como o pastor falou aqui, eu também nunca tinha lavado tanto prato na minha vida. Estou ficando um expert na cozinha. Um beijo para a Ju, fazendo comidinha aí para a Ju, para os meninos. Mas, realmente, isso é uma coisa que preocupa muito e que tem formas da gente ajudar, da gente melhorar, da gente fazer diferente. Então, para o adolescente, né, tem que realmente ter um pouco de cuidado com o que você está vendo. Eu sei que é difícil ter essa leitura, né, e aí você pode pedir ajuda de outras pessoas para poder equalizar melhor essas coisas que você tem assistido e tem visto, de repente ver com outra pessoa, mostrar para alguém da sua família, olha isso aqui que eu estou assistindo, e está preparado para ouvir uma resposta diferente do que você pensa. Olha, isso é interessante mesmo para você ficar assistindo? Será que não era melhor você ver outra coisa? Então, eu vi um amigo colocou no WhatsApp, acho que foi antes de ontem, sobre essa questão da quarentena, como é que funciona mais ou menos, porque ele trabalha em navio. Então, eles fazem um teste de quarentena para se preparar para o que eles estão, do que está por vir. Porque eles têm que... Né, nunca ficou, então fica vários dias no mar, mar de um lado, mar do outro. E ele compartilhou um pouquinho dessa experiência, e que é o que a gente está vivendo hoje, quase obrigado. Né? Então... essa experiência ele compartilhou sobre dias. Então, de tal dia a tal dia acontece uma coisa, tal dia a outro dia acontece outra coisa. E isso eu tenho percebido na minha vida, lá em casa. Por exemplo, eu tenho um menino de 13 anos, né, um adolescente. É uma experiência nova, é algo diferente. Um beijo para o Gugu. Estou mandando um beijo para todo mundo, né? Um beijo para o Gugu, para o Lucas. É hora do alô, a hora do alô. Vamos mandar um alô aí para o pessoal, aproveitar que eu estou aqui na internet. Mas o Gugu tem 13 anos. Né? Então, é uma experiência nova para mim. E essa questão da quarentena, ela tem ajudado a se aproximar, a chegar perto. Agora, tem mais uma coisa que eu queria pontuar aqui sobre isso. O que a gente conhece, e eu vou falar aqui de nós três, né? A gente se conhece bem, eu posso dizer isso. O que a gente conhece da realidade do quarto, da sala, do nosso espaço como família, eu posso dizer para você, sem medo de errar, que é muito diferente da maioria das pessoas que moram aqui na nossa comunidade, né, no Ancuri, Santa Fé, Pacotê, Santa Maria, e vários outros lugares onde não é normal o seu pai sentado na sala, assistindo jornal ou lendo um jornal. Essas coisas não acontecem, é diferente. E isso atrapalha um pouco, porque quando a gente olha para lá, é natural isso. Eu vou querer imprimir lá o que é normal para mim. Uhum. Olha, você fique dentro do quarto, papai, fale com seu filho. É diferente. Por isso que é perigoso, né, Luizão? Dar um conselho com base na sua realidade, né? Porque às vezes você dá um conselho com base na sua realidade, você faz afundar ainda mais o adolescente numa condição que para ele nem é tão legal. Como praticamente tudo na vida, eu diria, né? O que é redentor para alguns, às vezes é o suficiente para
fazer com que a pessoa desça ladeira abaixo mesmo. Lucas, como é que lida com essa questão que aquilo que pode ser salvação para uns pode ser condenação para outros? Eu acho que uma das chaves disso é relacionamento. É estar junto. É olhar olho no olho. É conversar. É dar tempo. É aquilo que a gente está fazendo hoje forçado. É entender que não é o trabalho que vai sustentar meu filho. Não é aquilo que ele quer. Não é aquilo que ele tanto tem pedido para usar. Mas sou eu, pai. É você, mãe. É você, irmão. É isso que para ele é o mais importante. É a falta que se dá no final das contas. É quando tem uma nota baixa ou uma nota alta, é quando tem um fora de uma menina, é quando briga na escola, e ele vai querer conversar, e ele vai olhar para casa e vai dizer assim, eu vou conversar com quem? E quando cria-se esse relacionamento, abre-se a porta para que o mundo real surja, e aí surgem as conversas. Eu lembro de uma história, nós temos aqui um ministério para adolescentes, chamado Celebrando Restauração para Adolescentes, e a gente fala de restauração aqui semanalmente há 8 anos já. Então, veja bem, 8 anos conversando com adolescentes é história demais, irmão. Dá para escrever livro aí sobre a história desses meninos, né? Sim. E eles conversam muito. Eu lembro de uma história de um adolescente que ele falou exatamente assim. Ele falou assim, olha, eu não gosto do meu pai. Não gosto, não suporto, não gosto dele. Eu falei assim, e aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não gosto. Ele insistia nisso e eu percebi que não era. Eu falei, cara, você gosta tanto dele que você está querendo arrumar uma forma de lidar com ele que você não está sabendo como. E ele falou assim, mas realmente eu não sei. Eu falei assim, olha, você já falou que amava o seu pai? Em algum momento? Você já startou algum tipo de conversa com ele, mínima que seja? Ele olhou para a minha cara e falou assim, eu? Como é que eu vou dizer que amo meu pai? Ele chega, senta na frente da televisão, joga as pernas lá em cima, fica lá vendo o jornal, eu passo para lá, passo para cá, e não olha para a minha cara. Eu falei, irmão, não sei, inventa alguma coisa aí, pelo menos diz. Aí ele falou, mas como foi, sei lá, chega na frente dele e fala assim, papai, eu te amo, e corre para o teu quarto. Faz um teste, vê se dá certo. Ele chegou no pai dele, o pai dele assim na televisão, exatamente como ele disse, ele me contou isso depois, chegou na sala e faz, pai, eu te amo, e pum, pro quarto, correu. Pouquíssimo tempo depois, o pai chega no quarto dele, chorando, tocado, pelo que o filho tinha acabado de dizer para ele. Uhum. E a partir daquele momento, ele pôde compartilhar comigo que a relação com o pai dele era outra. A partir de um momento de conversa e de um start para um relacionamento que vai gerar aí todo tipo de conversa e de convívio, Então, a partir daí. esse choque de realidade talvez seja interessante para aproveitar melhor esse tempo aí de quarentena, para não ter tanto risco, para a pessoa se submeter às coisas que talvez não são tão interessantes, não é isso, Luizão? E essa questão do relacionamento, ela é realmente divisor de águas, porque, assim, o cotidiano do pai, da família, do restante da família, que não é adolescente, é completamente diferente. Apesar de eles estarem vivendo juntos ali no mesmo ambiente, são vidas muito distintas, As preocupações são diferentes. Então, cria-se um abismo gigante que só o relacionamento vai religar esse acesso. Então, por exemplo, o Lucas deu um exemplo aqui, eu lembrei de outro, de um menino também, ele tinha entre 13 anos, 12, 13 anos na época, hoje já está mais velho, mas ele tinha uma dificuldade com o pai dele. E quando eu conheci o pai dele, eu percebi o que era, ficou claro para mim. O pai dele era aquele cara bruto, ele trabalha como pedreiro aqui na comunidade, é um cara muito massa, super honesto, muito trabalhador, mas o cara não tem tato. Sim. Não é aquele de abraçar, de beijar. E o que é que ele entendia por amor? Era o que ele vê na novela. Como é que é na novela? O pai chega, boa noite, dá um beijo. Então, o que ele tinha de referência mostrava que na casa dele, o meu pai não me ama. E aí, o Johnny, que trabalhou muito tempo aqui comigo também, que é professor, junto na comunidade, na época estava aqui comigo e o Johnny trocou uma ideia com ele que foi mais ou menos assim. Disse, cara, você tem certeza que seu pai não te ama? Disse, me ama não. Ele fala com ignorância. A gente fez uma apresentação aqui, eu estava lá me esforçando, ele chegou do meu lado e deu um grito. A gente fez uma caminhada, de tipo de 7 de setembro, e com bate-lata na época. E aí ele chegou no ouvido do menino na hora da apresentação. Anda direito, se ajeita, parece não sei o quê. Era a forma dele ajudar, fazer parte daquele momento. Só que o menino recebia de uma forma ruim por causa daquele abismo que eu falei. Então, quando o Johnny conversou com ele, falou o seguinte, cara, faz o seguinte, chegar em casa,
você vai olhar para as mãos do seu pai. Que a gente já tinha conhecido o pai, né? E aí ele disse, como assim? Primeiro você vai olhar para a mão do seu pai. E aí amanhã a gente volta a conversar. E o menino foi para casa. Cara, quando o menino voltou no dia seguinte, começou a conversar com a gente, já começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ele disse, eu olhei para a mão do meu pai e vi que estava toda ferida, toda rasgada, cheia de calo, super grossa, diferente da minha. E eu percebi o que vocês estavam querendo dizer. Ele me ama trabalhando. A forma dele me amar é diferente das outras, de como eu achava que era. E eu consegui ser amado pelo meu pai, pelo fato dele sair de manhã e dar exemplo para mim de trabalho, e eu pude ver isso na mão dele. Então, esse acesso mudou completamente a vida daquela família. Então, hoje, quando eu converso com eles, e aí, como é que tá? Cara, o cara é amigo do pai, entendendo as diferenças para poder dar acesso a essa proximidade do relacionamento. Cara, muito bom. O legal é que a gente tem a possibilidade de amar de um jeito muito, muito exclusivo, né? Muito seu, muito singular. E esse momento agora de quarentena, ele até revela para a gente essas formas de amar, né? Então, o conselho para você que nos assiste aí é ame e compartilhe esse amor, porque dá para compartilhar, mesmo estando recluso, mesmo estando dentro de casa, né? A gente está aqui com o exercício de apresentar o amor. Como é que convive, como que a gente lida. Puxa, obrigado, Luizão, obrigado mesmo. A gente vai fazer, inclusive, agora, similar ao que a gente faz no vôlei. A gente vai fazer uma substituição. A gente, já que tu é o pivô grandão, assim, o atacante, a gente vai trazer outro atacante para sentar aí nesse mesmo lugar aí, enquanto a gente assiste uns vídeos que uns adolescentes mandaram para a gente aí, para poder contextualizar um pouquinho dessa história que vocês acabaram de ouvir aqui na teoria. Vamos ver como é na prática, vai. Na questão do que eu tô sentindo, me sinto muito ansiosa, incomodada, querendo sair de casa, só que não pode, mas isso é bom porque isso faz com que você se aproxime mais de Deus, sabe? Tipo, orar mais, conversar com Ele sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo. Então, isso, por um lado, é bom. Acho que é uma questão muito de educação, que se, tipo, Deus tá passando, a gente tá deixando a gente passar por isso, é numa questão de educação, da gente, sei lá, se ligar do que tá acontecendo e prestar mais atenção nas coisas, dar mais valor pro tempo, pras pessoas, pras coisas, entendeu? Então, acho que é isso. Falar um pouquinho dos sentimentos que eu tive, que eu experimentei durante esse período de isolamento. No começo, eu tive um pouco de medo, né? Por mim e pela minha família. Mas agora eu tô tendo tempo de sobra para aprofundar meu relacionamento com Deus, tendo um culto familiar toda noite. Obrigado pela atenção, valeu. Obrigado pela atenção, valeu, Levi. A fala dele é uma fala curiosa, está falando sobre sentimento. A gente trouxe um cara aqui para substituir aí o Luizão, nesse período de bate-papo aqui com a gente, que é o Johan, que é o nosso líder aí da moçada jovem, dos adolescentes aqui da nossa comunidade. É um cara que tem exercido aí de maneira tão majestosa o envolvimento com os adolescentes, que a gente queria muito ouvir tua opinião, Johan, e tua consideração sobre esse movimento das emoções aí. O Levi acabou de falar que, inclusive, teve medo. Quais as outras emoções que podem aflorar nesse período, que é um período um tanto quanto conturbado aí de quarentena? Então, para todo mundo aí, olá. Eu acho que eu consigo substituir o Luizão em altura, mas eu quero muito aprender do coração do Luizão, né? Um cara que tem um coração excepcional, fenomenal, muito me inspira. Mas respondendo aí a pergunta, Vladson, eu acho que esse processo de quarentena, ele vai sim avolumar as nossas emoções. A título de curiosidade, uma das penitenciárias que foi considerada a mais drástica foi uma penitenciária em São Francisco que não tinha muros. Então, as pessoas, porque elas não tinham o sentimento de reclusão, podendo ser delimitadas por uma barreira física, que é a prisão de Alcatraz, as pessoas endoidavam porque estavam reclusas, mas não tinham aquela barreira física, não tinham um muro, né?
E isso aflorava muitas emoções. Eu acho que essa quarentena tem esse desafio para nós. Nós estamos reclusos e muitas vezes nós não temos esse limite, né? A janela está lá, a gente consegue ver as ruas, as árvores, enfim. As emoções vão se avolumar. Pessoas podem começar esse período muito animadas pela novidade, mas logo elas podem despencar para um quadro emocional de ansiedade, de tristeza, de frustração. Pessoas que não estão fazendo muitas atividades já estão se queixando de fadiga pelo ócio. Então, realmente é um momento onde as nossas emoções elas serão provadas e afloradas, né? Quando tu fala de emoções afloradas, que tipo de emoção? O que dá para classificar? O que vai acontecer? Porque já está acontecendo, já tem um movimento. O que já está acontecendo que pode causar algum tipo de dano emocional? Então, o que está acontecendo? As pessoas hoje estão consumindo excessivamente. Já era uma coisa muito grande o consumo da internet, mas agora sim se torna maior. E as pessoas estão tendo que conviver numa rotina que não era uma rotina tão comum. Então, a tendência é que os relacionamentos eles sejam tensionados. E as emoções experimentadas nesse sentido, de uma casa onde as relações elas são tensionadas, tendem a ser aquelas emoções que nós classificamos como emoções ruins, né? A tristeza, a ansiedade, a raiva, o rancor, né? Então, nós seremos muito desafiados no tocante a esse isolamento, porque ele vai propiciar e vai pedir, de quando em quando, essas emoções, né? Já eu vou perguntar sobre esse negócio dessa emoção ser boa, ser ruim. Sim. Mas eu queria ouvir do Lucas, que foi adolescente, segundo o Luizão, há muito tempo, que o Luizão agora que pagar de novão aqui, né? Coroa todo, saiu, a gente já pode dizer à vontade. Velho, velho. Velho, antigo, antigo, mais do que nós tudo junto. Tudinho. Mas então, pensando nessa coisa da prática da emoção, o Lucas, adolescente, viveu alguma experiência que foi, assim, avassaladora? Algo aconteceu, emocionalmente falando, e trouxe para ti alguma experiência valiosa? Ixi, muitas, cara, muitas. Passei por situações de profunda relação com as emoções, né? Eu poderia citar, uma delas foi justamente o momento em que eu conheci essa igreja, né? Onde eu pude ver que tinham pessoas que cuidavam de mim, gostavam de mim, sem saber nem quem eu era, sem ter nenhum tipo de preconceito a meu respeito, né? Eu vim de uma comunidade pobre, nasci numa comunidade muito pobre, então a igreja foi lá, me amou, cuidou de mim, me trouxe para dentro, né? E ali eu pude ter todo o abraço, todo acolhimento que tinham para me dar, né? Só que teve um momento ali onde realmente eu pude entender como é que eu poderia, de fato, entregar a minha vida, né, meus sonhos, meus desejos, eu como ser humano, adolescente, para Deus. Eu lembro de uma história bem interessante. Liso, né, adolescente, lisão, tinha nada, zero. Na igreja, uma igreja classe média alta, galera tudo cheio da grana e tal. Quando terminava o culto, todo mundo ia para a cantina comer, a gente ficava morrendo de fome ali no cantinho, esperando que alguém fosse, quer uma coxinha, não sei o quê. Então, eu estava por ali, todo mundo conversando, tal, não sei o que lá. Eu lembro que no meio do vucu-vucu eu vi uma Bíblia no chão. Aí eu olhei para a Bíblia e fiquei conversando com os amigos. Daqui a pouco todo mundo foi indo embora, todo mundo indo embora, e eu olhando para a Bíblia continuou no mesmo local. Daqui a pouco não tinha mais ninguém e a Bíblia continuou no local. Então eu olhei para ela, olhou para mim, fui me aproximando dela. Falei, rapaz, não vou deixar a bichinha sozinha, ela vai ter companhia e vai ficar comigo. Peguei a Bíblia e guardei, né? Se o dono quiser, está guardada até hoje. Então, guardei a Bíblia. Só que o interessante é que eu estava de férias e eu passei um mês lendo essa Bíblia. Eu gostava de ler desde gurizinho. Minha avó me criou esse hábito, desde bi, né, Turma da Mônica, aquele negócio todo. Eu gostava de ler. Então, peguei a Bíblia e li ela toda, cara, durante um mês das minhas férias. Ia dormir 1h da manhã lendo a Bíblia. E ali eu pude entender quem era, de fato, esse Deus que a igreja falava. E eu falei assim, rapaz, pronto. Se eu queria depositar a minha vida em algum lugar, achei.
é a igreja. E se eu tiver que colocar diante de alguém, achei, é esse Deus aí, através desse cara chamado Jesus. Pronto, essa foi para mim a experiência que organizou minhas emoções, porque até então eu ficava, cara, e agora? E meio que foi sozinho, assim. Sozinho, pegou a Bíblia, irmão. começou a ler. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, tinha ninguém crente na igreja ou na minha casa, ninguém me empurrou para a igreja, não. Foi ali, eu, na verdade, que com os amigos fomos vivendo essa caminhada cristã, e depois de viver isso, me organizar como adolescente, porque eu tinha todas as loucuras que qualquer adolescente tem. Meu irmão, eu queria ganhar o mundo. Então, assim, quando eu comecei a me organizar, eu percebi, cara, eu vou levar isso para casa. Então, eu pude, através da minha vida, sendo mudada como adolescente e já jovem, levar isso para dentro de casa. Agora, essa reorganização veio a partir daí. Através desse meu conhecimento de fato. Porque, cara, entregar alguma coisa para alguém que você não conhece é muito ruim, é muito difícil. Eu vou te entregar um negócio que é caro para mim, se eu não sei quem você é. Meu irmão, é muito complicado. Mas quando eu sei quem é, irmão, aí sim, aí eu consigo. Aí é mais fácil eu entregar minhas emoções, minha vida e minha família na mão de um Deus que eu aprendi quem era, né? Me relacionei com ele. O Johan falou sobre emoções e que várias delas podem ser afloradas nesse período agora de clausura. As emoções, elas têm o mesmo grau de importância, elas têm uma escala, tem coisas que são importantes de serem vividas, outras nem tanto, tem umas que são boas, umas que são más. Como é que funciona? Então, eu não estou habilitado a falar assim tão profundamente das emoções, né? Mas uma coisa que eu acho legal que a gente pode considerar, e isso já é relevante, é que nós temos uma tendência muito fácil de classificar as emoções em boas ou ruins. E entendendo isso, vale refletir que a maioria das pessoas pensam assim: raiva, coisa ruim. Tristeza, coisa ruim. Tanto é que quando nós somos crianças, a gente escuta muito assim, né? Engole o choro, menino. Né? Chorar é coisa de criança, né? Então é como se você chorar, isso é um problema. Né? Essa emoção é problemática. E nós buscamos, trabalhamos, nos esforçamos para ganharmos dinheiro em busca da satisfação, que tem muito a ver com a emoção da alegria, né? Então nós classificamos que a alegria é uma emoção certa e nós classificamos que a tristeza é uma emoção errada. E não é não? Se a gente questionar um pouquinho, a gente pode perceber, até mesmo à luz da Bíblia, que a tristeza, ela não é um mal em si. Muitas vezes, porque nós fugimos da tristeza, nós desperdiçamos a oportunidade de aprender. E eu vou dizer por quê. Salomão disse assim: há mais sabedoria numa casa onde está acontecendo um velório do que numa casa onde acontece um aniversário. O que ele quis dizer com isso? Que a alegria é ruim? Não. O que ele quis dizer com isso é que quando nós estamos lidando com a nossa tristeza, nós estamos também tendo a oportunidade de refletir. De aprendizagem. E aí, porque nós vamos refletir, nós temos chance de encontrar sabedoria. Então, o que Salomão está dizendo é, quando você encontrar tristeza por aí, não pula pela janela, não fecha a porta, não se esconde, encara. Porque, ao encarar a tristeza, você terá chance de encontrar ali também a sabedoria. Então, isso é uma coisa bacana da gente poder refletir. Isso funciona para o medo também? Porque, por exemplo, se eu tenho... eu gosto muito de bicho. Eu chego perto de uma cobra e eu vou pegar na cobra sem ter medo, corre o risco dela me picar. Sim. Então, ter medo nesse processo é importante porque eu vou ser mais precavido? É legal. O medo, no quesito instintivo, ele é importante. Por exemplo, se entrasse um leão aqui agora, nós iríamos precisar do medo para sobreviver. Então, nesse aspecto instintivo, protetivo, ele é legal. O que é perigoso, muitas vezes? Como nós temos as emoções descompensadas, ou nós somos descompensados perante as emoções, muitas vezes o medo ele vai nos trazer traumas, ele vai nos impedir de viver algumas experiências, e aí nós temos um prejuízo. Muitas pessoas deixam de crescer na vida porque o medo acaba se tornando o ditador das suas escolhas. Então... Tem muita gente que nos assiste agora e tem essa luta de, por medo, não realizar determinadas coisas. Isso. Se você pudesse dar um direcionamento, não é nem um conselho, é apontar uma saída, apontar uma alternativa. Para quem está nos assistindo, fala diretamente para essa pessoa, Johan. Diz para ela
Como é que lida com essa circunstância de ter medo e dele não te paralisar? Eu já passei por muitas situações de medo na minha vida. E ainda passo, né? Mas uma coisa que eu posso falar pessoalmente para você, a título de uma experiência, um testemunho, é que ao reconhecer a minha vulnerabilidade, ao reconhecer o medo, isso me leva para duas experiências positivas. A primeira é compreender que as pessoas que estão ao meu redor, elas podem somar comigo e me ajudar. Então, isso é um ponto legal que eu acho que nós temos que considerar. E a outra coisa, isso me aproxima de Deus. Então, a palavra de Deus diz isso, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E isso não vem no sentido de nos confrontar. Se você está com medo, você não experimentou o amor de Deus. Não, na verdade, o entendimento aqui é o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está lidando com o medo, existe um amor proveniente de Deus que é capaz de lhe aliviar. Então, o medo ele pode ser ponte nesse sentido para você aprender a se permitir ser cuidado pelas pessoas e também aprender a se permitir e perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida, né? Eu acho que o corona ele está nos dando esse sentimento de medo. Sim. E nós podemos, na dependência do Espírito Santo de Deus, aprender a se permitir ser vulnerável para as pessoas que nós amamos e nos amam e permitir experimentar o cuidado de Deus nesse sentido. É espetacular. O Lucas falou sobre entrega. Sim. Falou, inclusive, que faz parte da jornada, né? Dos passos que eu dou para poder viver essa coisa onde eu entrego para alguém que eu confio. Como é que eu confio em alguém, velho? O que é que tem que acontecer para eu confiar em Deus, por exemplo? Eu preciso conhecer, né? Basicamente, começando do início, eu tenho que conhecer, né? E eu tenho excelentes ferramentas para conhecer esse Deus. Eu tenho a Bíblia, que hoje está escrita em várias formas, tamanhos, cores. Temos Bíblia em linguagens, temos Bíblia em gibi, temos Bíblias em cartoon, temos Bíblia um áudio, temos, meu irmão, opções mil aí. Não tem mais desculpa, irmão. Não tem mais desculpa. Não gosto de ler, escute. Não gosto de escutar, assista. Tem de todo jeito. Tem de todo tipo. Então eu acho que parte muito daí, né? O único livro que tem autoridade para dizer quem é Deus é a Bíblia. Então, o adolescente pode fazer isso? Claro que pode, né? E eu posso buscar isso, Lucas, não sentindo nada? Claro que pode. Porque a gente falou de emoções aí. E às vezes a emoção não está aflorada. Não tá. Mas aí eu falo assim, poxa, peraí, eu já experimentei isso e não deu certo. Eu já fui aqui e não deu certo. Eu já li isso aqui e não deu certo. Poxa, estão dizendo que tem um negócio chamado Bíblia que tem uma pegada, que tem uma mensagem. Então eu vou lá, vou testar. Vou fazer essa prova, se isso realmente fala comigo, né? Como adolescente, como jovem, ou como pai e mãe que está nos assistindo aqui. Então, a Bíblia é um recurso, né? A comunidade igreja é um recurso, os amigos são recursos, pessoas que estão nessa caminhada, que estão buscando, que estão ali na sua vida, caindo, levantando, também são formas de poder me dar a condição de fato, conhecer quem é esse Deus que ama, que cuida, né? Então, assim, você, com certeza, adolescente que está nos vendo aqui, pode ser que você seja, mas também você conhece outros meninos e meninas que também têm com Deus um relacionamento legal, que a vida mudou, que os pais mudaram, a família foi transformada através desse amor simples e transformador de Deus. Então, são essas ferramentas, esses recursos que vão me dar condições de falar assim, opa, tudo bem, agora eu conheço de fato quem é, e aí eu consigo, de uma forma até mais simples, entregar. Cara, ele me ama. Como é que você não consegue entregar algo importante para alguém que você sabe que ama você, que quer o teu melhor, que quer fazer você sorrir, quer te fazer bem, né? Então, eu acho que é por aí. Então, deixa eu quebrar nossa estrutura de entrevista aqui. Deixa eu te encorajar, Iorra, a fazer uma oração pelas pessoas que nos assistem, que estão vivendo esses conflitos de emoções causados não só pela clausura, mas até pelas descobertas. O Luizão falou um negócio aqui que é muito forte. A quarentena da quarentena, para algumas pessoas, ela é condenação. Ela é algo que vai destruir a relação da pessoa com Deus, com os familiares, com seja lá quem for. Então, ora pela gente aí, ora por essas pessoas que nos assistem. Fala para Deus aí, levanta aí o clamor de
de envolvimento sobre tudo que está acontecendo agora nesse momento e para essas pessoas que estão vivendo essas crises emocionais aí tão fortes. Sim. Antes da gente orar, eu queria só deixar mais uma palavra que eu acho muito pertinente, Vladson. Muitas pessoas estão se perdendo na fé porque estão baseando a fé no que sentem. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente consegue relacionar muito mais fé com o saber do que fé com o sentir. Exemplo, Jó, por exemplo. Jó, o que ele estava sentindo na sua história? Eram os piores sentimentos e as piores emoções. Durante esse momento, a sua relação com Deus se sustenta no saber. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não é bem sinto que tu pode, né? Bem sei. Sim. Então, essa consciência, né, de que nós somos emoção, mas também nós somos razão, ela é muito importante, porque quando as nossas emoções nos desequilibrarem, a fé, ela nos apoia na razão para que a gente continue andando, né? Então, eu acho que esse tempo de quarentena é um tempo não somente para você considerar o que você está sentindo, mas você saber quem Deus é a partir da leitura da Escritura, né? Então, vamos viver a nossa fé na base do que sabemos e não somente naquilo que sentimos. Amém. Quero orar então nesse sentido. Amém. Você que está comigo, se você quiser chamar alguém aí para a sala agora, teu filho, tua esposa, teu marido, e vamos ter um tempo de oração nesse momento agora. Se você quiser e puder, fecha os teus olhos, fica à vontade, curvar sua cabeça. Você está em casa, sinta-se em casa, nós vamos orar nesse instante. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque diante de tamanha tribulação, o Senhor tem nos sustentado, nos auxiliado, nos ajudado. A prova maior desse tempo de isolamento é que nós não dependemos da nossa própria força, nós não dependemos da força de outros homens, nós somos sustentados pelo poder da Tua palavra. E eu quero rogar, Senhor, para que em cada lar que esse programa venha a ser transmitido, as pessoas possam compreender muito mais do que as nossas histórias, que elas venham compreender a Tua história. Ó Deus, nós falamos aqui sobre emoções, e a Tua palavra, ela revela várias emoções, tanto acerca de quem Tu és, como também acerca de quem nós somos. Mas nós queremos nos apegar no final da Tua história. É o final onde a angústia, a ansiedade e a tristeza, elas são cessadas. E a alegria e a paz irão reinar sobre todo o teu povo. Eu quero rogar para que nesses dias nós possamos nos lembrar das Tuas promessas. Cuida de nós e continua nos abençoando, para que nós possamos abençoar os nossos vizinhos e familiares, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe,
longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. E você que é adolescente e tá aqui acompanhando a nossa programação, tem um negócio especialíssimo para você. E o convite é que você conheça um pouquinho sobre o Wincamp. Leva aqui pro Johan, que o Johan tem um recado para falar sobre o Wincamp. Bom, a imagem está na tela. Qual é a nossa ideia? Nesse tempo de isolamento social, nós queremos levar para dentro da sua casa algumas programações que nós realizamos enquanto nós fazemos os acampamentos de férias. Então vai ser uma programação nesse próximo sábado, dia 28, a gincana, tempo devocional, tempo de grupo, desafios que você vai poder curtir com a sua equipe online, porque a programação vai ser dentro da sua casa. Então, nós temos uma inscrição que é só para pegar os seus dados e nos organizar. Você pode fazer isso no Instagram do Radical. Nós temos esse link e nós iremos deixar essa inscrição aberta somente até as 10 horas de hoje, certo? 10 da noite, para que a gente possa se organizar, porque o Wincamp, no caso, começa no sábado pela manhã. Então faz tua inscrição, chama teus amigos adolescentes, a galera que está de bobeira, para se engajar. Vai ser um tempo muito especial e a gente conta com você. É isso aí. Obrigado, Johan. Que Deus abençoe vocês. Continua sintonizado. No domingo nós teremos nosso culto ao vivo aqui às 8h30 da manhã. Então mantenha aí no canal do YouTube, ibc.org.br, e aí a gente continua aproveitando aqui o louvor com Rafilski e Misael. Valeu! Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor matou lá.